Olá todo mundo, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de um moicano navalhado feito em no máximo 15 minutos. Bom, então sem mais enrolação, eu vou mostrar aqui para vocês o horário, agora são 10h20. Vocês estão vendo o tempo aqui do vídeo, beleza? E eu vou começar o vídeo primeiramente com a minha máquina de acabamento. Acredito que a maioria de vocês já conheçam as técnicas C-Motion e point cut com o movimento e point cut com a maquininha, mas eu vou recapitular bem rapidinho para vocês. Movimento C-Motion eu jogo para fora, movimento point cut com C-Motion eu faço o movimento em C, só que com o point cut, só com a ponta da maquininha, beleza? Essas são as informações principais. Agora, sem mais enrolação, vou começar para vocês. Primeiramente, eu começo nesse moicano aqui, marcando o pezinho em V do degradê desse cliente. Ele gosta do pezinho em V, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como eu faço um moicano navalhado em no máximo 15 minutos no meu dia a dia, tá bom? Vocês estão acompanhando o tempo aí do vídeo, mostrei o relógio para vocês. Assim que eu terminar eu mostro a hora para vocês de novo, mas vocês vão poder acompanhar aí no tempo do vídeo, tá bom? Uma dica muito importante, pessoal, é que assim que você pega na maquininha de acabamento, você já tem que fazer tudo que você puder fazer, já com a maquininha de acabamento antes de passar para a próxima máquina, tá bom? Você nunca pode encostar na mesma máquina mais de uma vez. Por que eu falo mais de uma vez? Porque, pessoal, essa técnica, infelizmente, eu não consigo não tocar na máquina de acabamento uma segunda vez, justamente porque eu vou ter que tirar a marcação da máquina de acabamento para zero, tá bom? Aí, infelizmente, para eu tirar essa marcação da máquina de acabamento para zero, eu vou ter que usar a máquina de corte, tá bom? Aí depois eu vou ter que voltar com a máquina de acabamento. Se tivesse como inibir o uso da máquina de acabamento sem gerar uma marcação e já passando para zero, eu faria, mas essa é a técnica mais rápida e mais eficaz, tá bom? Eu já tentei passar direto para a máquina de corte e não utilizar a máquina de acabamento, mas o que acontece? Se você fizer isso, no final do corte vai ficar uma marquinha bem clarinha, tá bom? Da máquina de acabamento, e você vai ter que tirar essa marca, você vai ter que utilizar a máquina de acabamento no final. E acaba, pessoal, que se você fizer isso e você tiver que retirar a marca da máquina de acabamento no final do corte, essa marcação ela pode ficar um pouco difícil de ser retirada, e pelo fato de você ter que tirar essa marcação, você pode acabar gerando uma nova marcação, e isso vai complicar um pouco o seu disfarçado, tá bom? O que pode acabar acarretando em você ter que utilizar a máquina de corte de novo para poder tirar marcação sobre marcação, e no final isso enrola o seu corte. Hoje nesse navalhado, pessoal, a gente não vai utilizar o navalhado com a navalha, a gente vai utilizar o navalhado com a shaver, tá bom? Eu utilizo a shaver da Babyliss Pro, que na minha opinião é a melhor shaver que existe aí no mercado, tá bom? Fica a dica para vocês. O investimento para ela é um pouco mais caro, só que compensa. Olha só, a gente vai utilizando. E com a shaver, qual que é a técnica, pessoal? Eu nunca uso a shaver até aqui no final, tá bom? Porque isso gera uma nova marcação. Eu só jogo ela até aqui no máximo meio dedo perto da linha, e depois eu dou pequenas batidinhas para poder tirar essa marcação, beleza? Fica a dica aí para vocês, para depois vocês não terem que se enrolar com uma marcação, para vocês terem que lidar com uma marcação no futuro. Quando você estiver terminando o corte, você tem que lidar com uma marcação nova. E é que nem eu falei para vocês, acaba que no final isso acarreta em você ter que lidar com marcação em cima de marcação. Porque se você tiver que lidar com a marcação da shaver e você tiver que tirar ela, você vai ter que subir a marca da máquina de acabamento. E assim sucessivamente com o resto do degradê. Isso afeta o degradê inteiro, beleza? Então, a melhor dica que eu posso dar para vocês é o máximo que você puder agilizar em todas as marcações que você puder eliminar já no começo do corte, você já faça, tá bom? Porque aí depois, quando você for fazer
a graduação, o disfarçado, você vai ter que se preocupar só com a graduação da 1,5 para 0, tá bom? Olha só, já estamos com 4 minutos de corte, tá bom? A gente já eliminou a marca, a gente já eliminou a graduação da navalha. A gente vai guardar essa aqui, não vamos utilizar mais. Agora, pessoal, a gente vai vir com a máquina de corte, tá bom? A gente sobe meio dedo acima da marca da máquina de acabamento, tá bom? E é isso que eu tô falando pra vocês. Infelizmente, não vai dar pra eu não tocar, não vai dar para eu não utilizar a máquina de acabamento mais uma vez. Infelizmente, essa é a única exceção à regra, tá bom? Eu já tentei de todas as formas possíveis, mas no final sempre fica uma marcaçãozinha para eu ter que lidar. Esse aqui é o único método que eu já elimino a marcação da máquina de acabamento logo no começo. Beleza? Esse aqui é o melhor método para já eliminar, tá vendo? Tá vendo? Fica uma marquinha aqui. Se eu já passasse para a graduação, eu teria que lidar com essa marcação no final. Como eu já vou lidar com ela agora, eu não vou precisar mais me preocupar com ela depois. A gente faz o mesmo aqui dos dois lados. Beleza? Olha só, vocês reparam que dá mais ou menos meio dedo. Tá vendo? Esse é o nível que eu subo para poder lidar com a marcação da máquina de acabamento. Poderia fazer um nível maior? Poderia. Mas aí se eu subir muito a 0, a meio vai parar lá em cima, a 1,5 também vai ficar lá em cima. E ele não quer, o nosso cliente aqui nesse caso, ele não quer um degradê muito alto. Ele quer um degradê médio, tá bom? Quase um low fade, não chega a ser um low fade porque o degradê dele sobe 2 níveis acima da marcação da 0, tá vendo? Vai parar aqui. Mas também não é um high fade, é um degradê médio. Tá bom? Uma graduação legal. Se a gente subir muito, ele fica sem aresta. Se a gente descer demais, daqui 3 dias o degradê dele já some. Entendeu? Agora, qual que é a pegada? A gente já vai nós já vamos nos livrar dessa marcação. Tá vendo? Eu faço o movimento C-Motion nesse caso, tá? Olha só, movimentação C-Motion, como eu tinha explicado para vocês no início do vídeo. Olha só, a gente já não vai mais se preocupar com essa marcação. Daqui pra frente vai ser, a gente só vai utilizar 2 pentes, que é o pente 1,5 e o pente meio. E, obviamente, a 0 da máquina. Agora, pessoal, já nos livramos das partes principais. Agora eu vou vir com o pente 1,5, alavanca toda pra cima, e a gente faz o movimento C-Motion, nesse caso, tá bom? A gente cria aqui uma separação ideal. A gente faz a movimentação C-Motion. Olha só, vocês reparam que eu subo no máximo 2 dedos acima da linha da marcação da 0. Tá bom? É muito importante que nesses casos você suba só isso, só até aí, porque é assim que você chega com o efeito de disfarçado do pente meio, ele cria uma graduação muito alta. Olha só, agora eu já passo a 1,5 do lado de cá, pessoal, porque quando eu for criar a graduação desse lado e eu for passar para o outro lado do cabelo, eu só vou ter que utilizar o pente meio, o que vai agilizar muito a nossa performance nesse caso. Pessoal, eu já utilizei o pente 1,5, agora eu vou vir com o pente meio, tá bom? De início eu utilizo a alavanca toda para baixo com o movimento C-Motion, eu ainda não utilizo a técnica Point Cut, tá bom?
Eu vou utilizar o corpo inteiro da lâmina. Quem é inscrito aqui no canal e já acompanhou vídeos anteriores sabe como funciona a técnica Point Cut com movimento C-Motion. Mas para você que está chegando agora, que está me acompanhando a partir desse vídeo, o movimento, a técnica C-Motion consiste em, a partir do pente meio baixo, com a alavanca toda para cima, eu utilizo a técnica Point Cut com a ponta para eu não precisar me preocupar com a interconexão entre uma seção de graduação e outra. Por exemplo, entre a parte da meio baixa e a zero. Porque eu disfarço uma nova região sem me preocupar com a região anterior, porque eu não crio uma marcação nova entre uma seção e outra. Essa é mais ou menos uma explicação simplificada, tá bom? Acredito que tem alguns pontos a ressaltar que eu possa estar me esquecendo aqui nesse momento, mas você pode assistir outros vídeos anteriores desse canal, que nos vídeos anteriores mais longos eu explico melhor. Aqui nesse caso, eu vou fazer uma aula um pouquinho mais simplificada para mostrar para vocês como eu demoro o meu degradê no dia a dia normal. Agora eu utilizo a zero baixa, a zero alta, no caso, com a alavanca toda para baixa. Agora sim, pessoal, eu utilizo o movimento C-Motion com técnica Point Cut, tá bom? Olha só, vocês reparam que eu vou disfarçando o ponto, com a técnica Point Cut eu disfarço pontos mais escuros sem ter que me preocupar com o setor anterior, aonde eu desenvolvi a graduação com o pente meio. Assim eu não crio nova marcação e eu consigo disfarçar as regiões que estão abaixo da onde eu estou passando o pente zero. Agora eu venho com a 0,25, tá bom? Eu jogo toda para cima, depois eu dou um toquinho para baixo. 0,25. A mesma técnica anterior. E vocês percebem como apenas poucas movimentações precisas e muito bem calculadas, eu só preciso passar apenas uma vez, no máximo duas, em todas as regiões aonde eu já passei com o pente. Agora eu venho com a zero baixa, ok? Eu tiro, vocês reparam que agora eu já retirei todas as marcações necessárias, não vou ter mais que me preocupar com a marcação da navalha e da máquina de acabamento. Agora, o degradê desse lado já está completo, vocês podem reparar aí, eu vou dar um zoom para vocês, não tem nenhuma marcação em nenhum ponto, esse lado já está completo, já posso passar para o lado de lá. Agora eu só preciso vir com o pente meio, alavanca para baixo, pente meio alto, tá bom? Do pente meio alto para cima, eu só utilizo C-Motion. Do pente meio alto para baixo, eu utilizo técnica Point Cut, tá bom? Porque quando é uma fase de corte muito baixo e eu posso criar uma marcação nova, eu já tenho que ter um pouco mais de cuidado. E é aí que entra a técnica Point Cut, justamente para não criar novas marcações, enquanto eu disfarço. É por isso que eu consigo já disfarçar o degradê todo de uma vez, tá bom? E é por isso que eu digo para vocês que se esse não é o degradê mais rápido do Brasil, é um doce. Agora eu já posso vir com a zero baixa. No caso com a zero alta, tá bom? Perdão.
Agora eu já venho com a 0,25, tá bom? Acredito que eu não preciso mais ficar explicando a movimentação nem a técnica que eu estou utilizando, né? A essa altura do vídeo vocês já estão familiarizados com o que eu estou fazendo. Então a gente só segue com o trabalho e vocês podem seguir me acompanhando. Olha só, batemos a marca de 15 minutos do corte, agora eu venho com a 0 normal, tirando todas as marcações restantes, tá ok? Vocês reparam que eu poderia facilmente criar uma nova marcação nessa região se eu utilizasse a lâmina inteira, mas como eu utilizo a técnica point cut, eu consigo tirar marcações sem criar marcações novas. Essa é a técnica que eu estou passando para vocês totalmente de graça. Olha só, o degradê desse lado já está praticamente pronto também. Eu só vou ter que tirar um pouco dessa parte mais escura. Eu vou retorcar alguns pontos. Apenas por vaidade pessoal, eu quero deixar esse degradê perfeito. Apenas por ego, eu quero deixar esse degradê perfeito, tá bom? Mas olha só, vocês reparam que já está completo. Agora, pessoal, a gente só vem aqui para finalizar esse degradê, tá bom? Uma aula bônus para vocês. Eu nem precisava estar mostrando isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar para vocês uma aula bônus, tá bom? A gente já terminou o degradê, tá bom, pessoal? Já batemos a marca de 5 minutos, de 15 minutos, agora 16 minutos. Vou só fazer o pezinho para vocês para mostrar como é rápido, como o atendimento fica rápido se você desenvolver essa técnica da forma que eu desenvolvo. É claro que eu me atrasei, já estou atrasado 1 minuto, mas é claro que quando vocês forem desenvolver essa técnica na barbearia de vocês, vocês não vão precisar dar uma aula por YouTube. Então vocês com certeza vão conseguir fazer mais rápido do que eu estou fazendo agora, se vocês aplicarem essa técnica da forma correta que eu estou explicando para vocês. Tá bom? Vejo alguns inscritos falando aí, mas você promete ensinar em 20 minutos e no seu vídeo você não faz em 20 minutos ou em 15 minutos. É lógico, eu estou dando uma aula. Tá bom? Só que se vocês aplicarem essa técnica da forma que eu estou ensinando, vocês vão conseguir fazer em no máximo 20 minutos. Vocês vão conseguir fazer em no máximo 15 minutos. Da forma que eu estou explicando para vocês, tá ok? Essa técnica, ela é feita para demorar esse tempo. Eu não demoro porque eu estou dando uma aula para vocês. Beleza? Eu não faço mais rápido apenas porque eu estou dando uma aula para vocês. Então, por favor, deem um desconto para o professor aqui. A gente já fez aqui o pezinho na parte da frente. Agora, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha, eu vou mostrar para vocês o degradê de perto. Tá bom? Olha só. Do lado de cá, uma graduação perfeita. Agora eu vou mostrar para vocês o lado de cá, uma graduação mais do que perfeita. Tão perfeito quanto esse cliente aqui, ó. Olha isso. Pessoal, então é isso. Esse foi o ensinamento do vídeo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Me acompanhe nos próximos conteúdos. E não se esqueça, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Fala para ele se inscrever aí, pai. Dá like. Se inscreve, né, pai? Dá like no vídeo. Professor. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. E até a próxima. Valeu!